estar junto com os residentes da oncologia, porque eu falo, qual é o tamanho? Eu vejo só fazendo assim, uns 2 centímetros. Eu dei um paquímetro para elas e falei assim, a partir de agora, se vocês não medirem, vão levar todo mundo bronca. Porque a gente precisa avaliar para ser bem preciso e eu saber se esse tumor está em progressão, se ele está estável, se ele está em remissão, dependendo do tratamento que eu estou fazendo, né? E a gente tem também grau histopatológico, né? Por exemplo, o mastocitoma, a gente inclusive tem várias classificações. Tem classificação de Patnaik, que é dividido em grau 1, 2 e 3, sendo 3 o mais agressivo, e tem que a gente vai ter baixo grau e alto grau, né? Alto grau é o mais agressivo. Então, no caso de mastocitoma, às vezes a gente usa os 2 tipos de classificação para determinar o quê? A agressividade do tumor, para determinar o quanto esse tumor é agressivo e no estadiamento o quanto esse tumor já se espalhou pelo corpo. E sempre em mente, diagnóstico diferencial. Eu bato na tecla, porque às vezes a gente vê que os residentes de área específica, como na oncologia, às vezes fica só pensando em câncer, mas a gente tem outros diagnósticos diferenciais. Então, as meninas já estão muito bem treinadas, por exemplo, a avaliar. É um aumento em região inguinal? Será que pode ser uma hérnia inguinal? Região umbilical, será que pode ser uma hérnia umbilical? Imagina eu fazer um exame citológico e é uma hérnia. Tem alça intestinal ali dentro. Então, por isso que eu preciso do exame físico bem meticuloso para ter certeza se eu vou fazer uma citologia de tumor mesmo, né? Mesma coisa para um tumor perianal. Será que pode ser uma hérnia perineal? Então, a gente precisa de diagnóstico diferencial e o exame físico também vai ajudar bastante a gente. Um osteosarcoma, se eu pego um raio-x e ele tem uma lesão mista, tanto lítica quanto proliferativa, será que não pode ser uma infecção óssea chamada de osteomielite, que pode ser tanto bacteriana quanto fúngica? E aí, imagina se eu faço uma amputação e é só uma infecção e eu podia tratar com antibiótico. Então, é imprescindível que eu tenha um diagnóstico fechado e para descartar os diagnósticos diferenciais. E neoplasia com endocrinopatias, neoplasia com enteropatias, a gente já começa a entrar em outros sinais, né, dependendo da localização do tumor. Se for um tumor em uma glândula endócrina, uma tireoide, uma adrenal, pode ser confundida com uma endocrinopatia, por exemplo. Um tumor em trato gastrointestinal, muitas vezes é confundida com uma enteropatia. E se a gente não faz os exames diferenciais, muitas vezes é feito o tratamento e só feito os exames complementares quando o tratamento não funciona. Ou às vezes ele funciona de forma paliativa e para o tratamento retorna os sinais clínicos. Tudo isso a gente precisa ter para quê? Para definir um prognóstico. Se eu tenho no estadiamento tumoral uma doença que tem metástase à distância, vocês conseguem imaginar qual que é o prognóstico desse paciente? Se esse tumor vai ter um comportamento benigno, maligno. Geralmente, um tumor que já tem metástase à distância vai ter um prognóstico ruim, reservado, principalmente dependendo de qual que é a localização dessa metástase, né? Se for pulmão, a gente sabe que a progressão é bem triste. Por isso que a gente sempre fala que a maior chance desse paciente vir a óbito do tumor é pela metástase, e não pelo tumor primário. E a gente tem que considerar também os fatores externos, né? Primeiro de tudo, saber o que eu estou tratando, saber comportamento biológico. Não adianta eu querer conversar com o proprietário se eu não sei o que tem. Então, a primeira conversa é explicar ao proprietário que a gente precisa de um diagnóstico definitivo fechado. E depois eu preciso pensar, né? Esse proprietário tem condições de fazer, às vezes, um procedimento cirúrgico? Ele tem condições de cuidado pós-operatório? É uma alternativa manter ele internado? Né? Cirurgias reconstrutivas, principalmente, que demanda de bastante cuidado. Será que esse doutor tem recursos financeiros? Né? Então, por exemplo, eu já vou deixar ele ciente se ele precisar, depois de uma cirurgia oncológica, às vezes de um tratamento adjuvante, uma quimioterapia. Ou, às vezes, eu não sei antes da cirurgia. Às vezes eu vou falar que vou definir isso depois da cirurgia. Né? Mas são tudo fatores que eu preciso avaliar. Se eu vou fazer uma cirurgia mutilante, eu preciso ter certeza que esse proprietário não vai ficar impressionado no pós-cirúrgico. Né? Muitas vezes eles questionam
E os animais, eles encaram muito bem cirurgias mutilantes, por exemplo. É mais a gente que acaba tendo uma antropomorfização dos animais, né? E entre eles acaba não tendo nada disso. Já teve questionamento, né, do proprietário falar assim: nossa, mas como que os outros cães da casa vão ver ele depois e tirar uma parte da mandíbula, uma parte da maxila, um membro? E eles questionam muito isso, né? Então a gente precisa também ter um pouquinho de psicologia aqui nessa parte. Bom, planejamento terapêutico do paciente oncológico, por quê? Oncologia, a gente precisa de planejamento, né? Igual uma cirurgia plástica, eu preciso marcar, saber exatamente quais vão ser meus passos e até passos de plano A, plano B, plano C. Preciso planejar o tratamento. Isso envolve a cirurgia, mas não é única exclusivamente com o tratamento cirúrgico. Para isso, eu preciso saber o que eu estou tratando. Preciso saber qual é o comportamento tumoral desse neoplasma. E aí, como que eu vou saber se eu não faço os exames diagnósticos, se eu não faço uma citologia, se eu não faço um histopatológico? Não tem como saber. Preciso ter noção de que a célula neoplásica passa por 3 principais fases. A fase de iniciação, que é quando a gente começa a ter as mutações em nível genético, porém essas mutações, elas podem ser corrigidas, né? A gente tem o gene guardião do genoma, o P53, que porventura pode ou corrigir essa alteração, ou se ele não conseguir corrigir, ele pode induzir essa célula apoptose. Caso ele falhe nessa vigilância, essa célula se perpetua e começa a se multiplicar e a gente começa a ter as alterações. E aí a gente vai entrar na promoção tumoral, quando essa célula começa a ter multiplicação e quando a gente começa a ter uma fase irreversível. E aí a gente vai precisar dos tratamentos convencionais, como cirurgia, quimioterapia. E a parte de progressão tumoral, que é quando a gente começa a ter ou uma invasão local dos tecidos adjacentes ou uma invasão à distância com a metástase, se for um tumor maligno, né? E por isso que eu preciso saber o estadiamento desse paciente. Se eu atender um tumor de mama na M5, né, como dessa foto, eu vou de cara falar, eu vou fazer a cirurgia, vou remover esse nódulo, né? Tratamento cirúrgico, lembra? Ele geralmente é o de escolha e tem suas exceções. Se eu faço o raio-x de tórax, por isso que a importância de fazer o raio-x de tórax antes da cirurgia, e encontra essas metástases pulmonares, né? Esses nódulos que têm um forte indício de metástase pulmonar. Eu vou fazer o tratamento cirúrgico? Se eu tenho metástases, eu estou lidando com uma doença sistêmica. O meu tratamento tem que ser sistêmico. Por isso que a cirurgia, a princípio, fica contraindicada nesses casos. Porém, se eu tiver um nódulo desse tamanho ulcerado, vou contraindicar a cirurgia? Será que ele não vai ter nenhum benefício da cirurgia? Então, aí eu posso entrar em outra modalidade terapêutica, que é uma cirurgia de conforto. Porque se eu pensar em fazer uma quimioterapia, eu vou imunossuprimir esse paciente, né? Um dos efeitos principais colaterais da quimioterapia. E se eu imunossuprimir esse paciente tiver essa ulceração, essa fonte de contaminação, eu posso ter uma infecção generalizada e sepse vir a óbito. Então, é extremamente importante eu considerar isso. Além, geralmente, se o tumor está ulcerado, ele tem sensibilidade dolorosa. Então, eu posso pensar também num tratamento e resolução da dor. Preciso fazer... Não, Bruna, professora, eu vi num estágio, vi no consenso que um tumor maior que 5 centímetros, que 3 centímetros, eu preciso fazer mastectomia total unilateral, é isso mesmo? É isso mesmo, porém, se é uma cirurgia de conforto, eu preciso fazer uma cirurgia tão extensa, tirar toda a cadeia mamária. Se é uma cirurgia de conforto, eu não vou mudar a progressão tumoral, porque ele já tem a metástase. Então, eu posso fazer uma cirurgia de conforto somente local. Não preciso me preocupar com a margem de segurança, não preciso me preocupar com a cadeia linfática da glândula mamária, que a gente tanto discute para definir as técnicas. Então, uma cirurgia de conforto é outra abordagem, mas existe. Por isso que eu faço questão de postar para vocês. Será que um tumor grande desse, eu posso fazer uma quimioterapia
neoadjuvante. O que seria uma quimioterapia neoadjuvante? Seria fazer uma quimioterapia antes de fazer o procedimento cirúrgico para diminuir um pouco esse tamanho. Será que se beneficia? Nessa paciente com tumor de mama, a gente acabou indo para a cirurgia direto. Por quê? Tumor de mama, ele não é um tumor que tem uma fama de ter uma boa resposta à quimioterapia. Porém, outros tumores, como desse caso do professor Rodrigo, sim, era um mastocitoma. O mastocitoma, ele já tem um pouco mais de tendência a responder à quimioterapia. Então, olha a região, né? Por mais que seja um tumor menor do que da foto anterior, é uma região de difícil obtenção de margem. O mastocitoma, ele exige margem de 3 centímetros. Imagina, como que eu vou fazer 3 centímetros nessa região? Não tem como. Então, foi instituído uma quimioterapia neoadjuvante, que é quando a gente faz antes do procedimento cirúrgico, para diminuir o tamanho dessa massa. Olha como reduziu. Então, foi feito quimioterapia com um dos fármacos quimioterápicos, um dos protocolos, que é com lomustine, e a gente conseguiu reduzir até essa lesão, para depois fazer um procedimento cirúrgico. Notem que, olha só o tamanho da cicatriz. Deixa eu colocar aqui um apontador. Olhem o tamanho dessa cicatriz cirúrgica. E notem que era só um pequeno nódulo e uma região cicatricial, né? A redução pela quimioterapia neoadjuvante, ela não vai diminuir tanto assim a nossa margem, mas ela facilita bastante o procedimento cirúrgico. E também foi removido o linfonodo, tá? Então, a gente tem várias estratégias terapêuticas. Então, quando a gente fala de cirurgia oncológica, a gente precisa pensar na estratégia terapêutica também, tá? E quais são as outras terapias, alternativas de terapias que a gente tem? Além da cirurgia, a quimioterapia antineoplásica, que eu já falei, a gente pode fazer antes da cirurgia, depois da cirurgia, tem várias modalidades. Criocirurgia, que é quando a gente faz o congelamento do tecido e a morte celular através desse congelamento. Eletroquimioterapia, a gente faz a quimioterapia associado à eletroterapia, então a gente vai com eletrodos para aumentar a permeabilidade vascular e a penetração do quimioterápico nessa célula neoplásica, então a gente potencializa o efeito do quimioterápico, é bem interessante. A gente vai ter a radioterapia hoje em dia, a gente tem no Brasil, antigamente a gente não tinha, mas agora está facilitado, porém é de altíssimo custo e poucos lugares que conseguem fazer, São Paulo, Rio de Janeiro. Melhor que ir para os Estados Unidos, como antigamente. A gente tem imunoterapia, que ainda está sendo muito pesquisado e tem os seus resultados muito promissores, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Oncoterate. O professor Rodrigo está com um projeto de pesquisa, estudando bastante essa parte de imunoterapia e a gente tem uma aposta muito alta, né, nos resultados. Mas os próximos anos vão dizer. E também tem o tratamento paliativo. Como eu falei para vocês, eu posso usar tratamento paliativo junto com a cirurgia, junto com a quimioterapia, né? Então, sempre o tratamento paliativo, ele entra o quê? O tratamento de dor, evitar que esse paciente tenha dor, e aí eu posso fazer isso, inclusive, antes do procedimento cirúrgico. Se eu for fazer uma amputação, é imprescindível para que eu não tenha a ocorrência de uma dor fantasma, por exemplo. Paliativo também entra o quê? Nutrição funcional. Então, eu dar condição para esse paciente para que ele responda bem ao meu tratamento cirúrgico, inclusive, né? Como que eu vou promover uma boa cicatrização se esse paciente não se alimenta? Ou se ele se alimenta, mas ele não recebe todos os nutrientes. Então, o paliativo, ele envolve bastante abordagem, digamos assim. Nosso objetivo, qualidade de vida. Então, sempre esse é o ponto-chave. E isso tem que ficar muito bem claro para o proprietário. Ele precisa saber que a gente vai lutar por qualidade de vida. Pode ter efeitos colaterais? Pode. Porém, se a gente tem efeito colateral, por exemplo, de uma quimioterapia, a gente vai pensar em mudar o protocolo, porque o nosso objetivo vai ser sempre qualidade de vida, tá bom? E qual que é o melhor momento de fazer um procedimento cirúrgico? Sempre a nossa primeira intervenção vai ser a nossa maior chance de sucesso. Quando a gente tem que reintervir, a gente já
tem uma diminuição da nossa taxa de sucesso imensa. Então, vocês quando se formarem, pense 2 vezes antes de, eu vou tentar tirar aqui, se voltar, eu chamo um oncologista, se voltar, eu faço outro tipo de tratamento, porque se voltar, ele vai voltar mais agressivo, ele vai voltar em um tecido que foi manipulado, então a gente vai ter várias consequências numa segunda ou terceira intervenção, tá? Então, por isso que a gente faz tanta questão de passar a informação para que seja feito corretamente, porque é muito comum, às vezes opera, só depois de operar, chama um oncologista. E aí, a gente vai fazer um raio-x de tórax, tinha metástase pulmonar, então esse paciente ele não teve um benefício real do tratamento cirúrgico, né? Então, é importante que vocês entendam e saibam sobre oncologia. Bom, planejamento terapêutico, o que eu preciso levar em conta, né? A probabilidade de eficácia desse tratamento. Será que eu vou só controlar a progressão tumoral ou será que eu vou conseguir objetivar a cura? Né? O estadiamento tumoral aí ele vai ser imprescindível. Particularidades do paciente. O paciente, às vezes, ele é um cardiopata, nefropata, hepatopata, e eu preciso submeter ele a um procedimento de 5 horas. Uma cirurgia de grande porte. Será que ele vai se beneficiar? Será que vai ter uma boa recuperação? Ele é um paciente que ele tem uma suscetibilidade de formar trombo. Será que eu não tenho que fazer uma intervenção, fazer um tratamento paliativo, preventivo? Então, a particularidade do paciente tem que ser levada em conta. Às vezes, a gente, faz o tratamento concomitante. A expertise do cirurgião. Então, o cirurgião precisa saber fazer a técnica cirúrgica, precisa ter treinado para que a gente tenha maior taxa de sucesso, né? A gente tem a curva de aprendizado em todas as áreas da veterinária, não tem jeito. E a complexidade desse procedimento, né? Eu falo que na oncologia não existe uma receita de bolo. São condutas que podem ser discutidas. Eu posso ter um perfil mais agressivo. Outro veterinário pode ter um perfil mais conservador. E, inclusive, eu aprendi isso muito com o professor Andrigo, a pensar também na parte mais conservadora e propor para o proprietário. Eu posso pensar, eu prefiro, às vezes, tirar uma parte a mais para ter a maior taxa de sucesso. Será que o proprietário, eu não posso tentar uma cirurgia com uma cirurgia reconstrutiva, associando uma outra modalidade terapêutica para, às vezes, preservar alguma estrutura do paciente? Caso a gente tenha no laudo células, margens comprometidas, células neoplásicas na nossa margem, será que não valeria a pena fazer uma outra intervenção? O proprietário tem que estar ciente, não adianta fazer a primeira intervenção conservadora e o proprietário não saber disso, e aí fala, então a gente tem que reoperar. Sempre falo, antes a gente vai estar esclarecendo, e se eu vou propor depois, é uma desculpa. Então, se eu já falo para ele o meu plano terapêutico e ele concorda, é um esclarecimento. Se eu falo, vou tentar ser conservadora, e só depois eu falo, deu ruim, vou ter que reintervir, vou ter que associar outra terapia, vai ser uma desculpa para o proprietário, tá? Então, sempre pensem nisso. E muitas vezes os nossos problemas, né, com o tutor é só por falta de comunicação. Às vezes o cirurgião, o veterinário tem receio de falar certas coisas, mas a gente tem limitação. E a gente, às vezes, não consegue fazer o que a gente queria fazer. Então, a gente fala, tive uma limitação, como uma citologia tem limitação de técnica, um histopatológico tem limitação de técnica, o procedimento cirúrgico também tem limitação de técnica, tá bom? Bom, vamos falar aqui dos aspectos gerais da cirurgia oncológica, né? Propriamente dito. Então, é a melhor terapia para obtenção de cura, depende muito daqueles fatores que a gente já falou, estadiamento e tudo mais. A cirurgia, ela tende a ser terapia de menor custo. Porque se a gente vai colocar na ponta do lápis um tratamento quimioterápico, né, qualquer outro tipo de terapia, às vezes um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fica muito mais caro. E a cirurgia, por mais que seja de alto custo, muitas vezes é uma vez só. Geralmente é necessário só uma vez, né? É o que a gente objetiva, né? Evitar reintervenções. E ela pode ser empregada em quase todos os pacientes. Então, lembre-se, os tumores sólidos
a gente vai pensar em tratamento cirúrgico. A cirurgia, ela tem capacidade de alterar a evolução da doença. Por exemplo, na minha cachorra, com 1 ano e meio de idade, consegui remover o carcinoma oral. Se eu tivesse deixado, ia ter dado ruim, com certeza. Melhora a qualidade de vida do paciente. Então, por exemplo, um osteosarcoma ósseo, né? Ele pode estar doendo muito e a cirurgia vai aliviar. É um tratamento de dor, inclusive, né? E permite o diagnóstico. Se a gente não faz cirurgia, a gente não tem nosso diagnóstico definitivo. Lembra-se, por mais que a citologia às vezes direcione, não é diagnóstico definitivo. No mínimo, o histopatológico. Hoje em dia, inclusive, tem a imunohistoquímica. Modalidades cirúrgicas, né? A gente tem a diagnóstica, que daí a gente pode fazer uma biópsia incisional ou uma biópsia excisional. A diferença é que a incisional, a gente vai tirar um fragmento do tumor. E geralmente a gente tira na fase de transição. A excisional, a gente tira o tumor inteiro. Porém, quando eu comecei, eu falei, é melhor já tirar logo, né? Aí eu mando pro histopatológico, quem sabe já não resolve. Porém, se eu precisar reintervir, por exemplo, se for um mastocitoma, eu não tirei margem. E aí eu precisar reintervir, se eu fiz uma biópsia incisional, a minha cicatriz cirúrgica, ela foi só um pouquinho além do tamanho do nódulo. Se eu tiver que intervir numa excisional, eu vou ter que considerar que toda essa parte de cicatriz é nódulo, é contaminado. Então, ao invés de fazer a margem a partir desse nódulo, que tem X centímetro, eu vou ter que fazer a partir desse, que tem 2, 3x centímetros. Então, eu vou ter que fazer uma incisão e remover muito mais tecido se meu diagnóstico foi pela biópsia excisional e eu preciso fazer uma reintervenção, tá bom? Tenho modalidade da terapêutica, né? Então, quando eu faço a cirurgia com o objetivo de cura. E a paliativa, que é como aquele tumor ulcerado, um tumor que tem uma sensibilidade dolorosa, eventualmente eu não quero alterar o curso da doença, eu quero aliviar a dor. E aí, margem cirúrgica, a gente não vai pensar nesse tipo de terapia cirúrgica. O planejamento cirúrgico, ele é imprescindível, né? Então, se eu tenho um paciente que eu simplesmente tirei metade do tórax dele, né? Uma foto de um paciente do professor Andrigo. Eu preciso ter um planejamento cirúrgico, olha aqui, para fechar. Como que eu vou fechar isso? Eu só vou pôr a pele por cima? Tirei a caixa torácica, ó, aqui o pulmão. Eu tenho como fazer uma proteção maior dessa região? A gente vai discutir no final. E vamos falar um pouquinho sobre os princípios de cirurgia oncológica, né? Aqui dá para a gente fazer uma palestra de cada tópico. Remoção em bloco. Toda vez que a gente vai remover um nódulo, então o nódulo é desse tamanho, o que eu tenho que fazer? Tirar uma margem de segurança e tirar tudo de uma vez. Eu não vou tirar, primeiro eu tirei a pele, depois eu tiro o subcutâneo, depois, se eu for ir até a face muscular, eu tiro a face muscular. Eu tento remover tudo de uma vez só, tá bom? E lembrando que quando a gente faz a incisão da pele, ela já começa a alterar o seu posicionamento. Então, às vezes acontece de um lado ficar com uma margem maior que outro. Então, eu costumo marcar com a caneta, que a gente vai conversar mais para frente. Então, olha só esse caso que chegou para o nosso colega André Faro, né, um oncologista amigo meu. Cheios de cicatrizes de lumpectomia. A pessoa removeu a glândula mamária. Quando a gente remove em bloco, né, lembrem-se, tumor de mama, a gente remove a cadeia mamária, no mínimo, regionalmente, né? E aqui foi removido só a glândula mamária. Poderia pensar num tratamento diagnóstico e ter feito uma biópsia? Até poderia, mas olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no mínimo 7 cicatrizes aqui. Eu vou ficar retalhando? Não, eu vou, se tem mais de um nódulo na cadeia mamária, eu já vou remover em bloco a cadeia mamária como um todo. Então, nódulos múltiplos é um dos critérios para definição da mastectomia unilateral total ou bilateral, né? E aí a gente pode fazer em 2 tempos. A gente sempre precisa de uma cirurgia oncológica, isso é toda cirurgia, tá? É uma ampla tricotomia, mas principalmente numa cirurgia oncológica, porque a gente vai puxar a pele. Se a gente não fizer uma ampla tricotomia, o pelo entra no nosso campo cirúrgico. Isso é
fatal. Contaminação. E é uma contaminação por preguiça. Então, é um tipo de contaminação que não pode ser permitido. E fazer também uma antisepsia rigorosa, né? Não basta ter câncer, imagina ter uma infecção no leito cirúrgico. É imprescindível ter o conhecimento anatômico, né? Então, da irrigação vascular, olha que bonito aqui a pele da lateral de uma mastectomia. Olha os vasos, né? A gente precisa saber o sentido desses vasos sanguíneos para não obstruí-los, para não lesioná-los. Drenagem linfática e de estruturas vitais. Atualmente, a gente tem, né, alguns programas como esse da Biosfera 3D, que a gente consegue observar, girar no programa para um lado, para o outro e ver todas as estruturas. Posso colocar vaso, posso colocar osso, musculatura, enfim. É um programa bem rico que dá para a gente explorar e ter uma noção 3D muito melhor. Um princípio é a questão de margem cirúrgica e margem de segurança. Muita gente acredita que ela é a mesma. Ela pode ser a mesma, mas não significa que é a mesma. A margem cirúrgica é onde o bisturi corta, né? Cirúrgico. Então, é ali físico. A margem de segurança é aonde eu tenho a intenção de remover o tumor por completo. Por isso, pode ser que a minha margem cirúrgica seja a minha margem de segurança quando eu removi o tumor por completo. Pode ser que não. Uma cirurgia de conforto paliativa, ela pode não ter a margem de segurança, né? Eu posso não tentar tirar, fazer uma cirurgia de grande porte, tirando os 3 centímetros, porque eu sei que já se espalhou pelo corpo. Então, aqui nessa foto, se eu tenho um tumor, se eu fizer a incisão logo aqui rente ao tumor, ele tá errado, por quê? Eu preciso fazer a minha margem, e a margem é tanto nas laterais quanto no plano profundo. Isso é uma grande dúvida, principalmente no mastocitoma, né? 3 centímetros profundo. Às vezes a gente não tem essa margem. O que a gente assume? Margem lateral, mais pelo menos uma estrutura adjacente. Então, pode ser a face muscular ou pode ser o grupo muscular, vai depender se está aderido, se está cometido macroscopicamente ou não. Às vezes a gente tem limitação nessa margem de segurança, né? É um tumor muito grande ou um nódulo numa região que eu não consigo. Imagina se eu for tirar 3 centímetros lateral, aqui nessas laterais ela vai atravessar o outro lado do membro, a pele, e aqui caudal e a minha margem profunda é o osso, né? Então, teoricamente, uma das condutas aqui é a amputação, dependendo de qual tumor. Esse aqui era um sarcoma, né? Poderia ter sido, e foi feita, inclusive, a tentativa de ser conservador, tirar bastante pele, um grupo adjacente, né, a face muscular, e fazer uma reconstrutiva. Porém, a margem, quando ela dá contaminada, que foi o caso, foi optado por reintervir e fazer realmente a amputação. Mas a gente deu uma chance de tentar ter sucesso numa cirurgia mais conservadora. E a tutora era veterinária e isso ajudava bastante. Bom, a gente precisa sempre marcar as margens cirúrgicas. Por quê? Se eu envio esse nódulo gigante para o histopatológico, sem marcação, ele pode me falar, olha, tem célula neoplásica aí nessas margens. Só que se eu não falo que essa daqui é cranial e essa é caudal, ele não vai saber me dizer qual exatamente. E se eu for reintervir, faz toda a diferença saber se a cranial tiver com as margens contaminadas e comprometidas, ou se for a caudal, né? Olha só o tamanho desse tumor. Então, a gente precisa ou marcar com a tinta nanquim, ou a gente pode fazer fios de sutura. Então, eu costumo falar em tumores de pele, a pele já vai me dar uma referência. Eu faço um ponto cranial e 2 pontos na lateral, direita, esquerda, medial ou lateral, né? E eu marco isso na requisição. Aí o patologista já sabe quais são as outras margens, tá? Então, o fio de sutura é uma forma bem interessante quando não temos aqui esse kit nanquim, que dá para a gente marcar cada cor uma margem, né? E fica bem didático aí para o patologista. Bom, quando a gente avalia, o patologista, na verdade, avalia a margem cirúrgica, eu posso ter a margem contaminada ou suja, eu posso ter uma margem que a gente chama de exígua, que é quando está muito próximo da minha margem.
e a margem livre ou completa, né? Então, é quando a gente tirou o tumor por completo. Mas aí a gente tem que ter um critério de interpretação, porque o tumor ele é 3D. Então, às vezes, o patologista pegou algumas amostras e, ó, toda essa parte aqui, essa parte, a gente pode não ter uma representatividade. E aqui, ó, escape tumoral. Pode ser que esse tumor ele esteja invadindo mais para um lado e nessa pontinha aqui ele está comprometida. Então, a análise histopatológica é muito importante. A gente precisa considerar, mas a gente sempre tem que considerar 1, 3, 5% que pode ter o escape tumoral. Depende muito de cada tumor, né? Ele pode cortar o fragmento dessa forma também, e ele também vai ter possibilidade de margem de escape tumoral. É impossível ele conseguir fragmentar e analisar a 360 graus a peça do tumor. E aí, se a margem estiver comprometida, o que eu faço? Eu posso optar por reintervir, como aquele caso da cachorrinha com um tumor em região de rádio una, e aí foi feita a amputação, ou eu posso fazer uma terapia adjuvante, uma eletroquimioterapia, uma quimioterapia antineoplásica. Isso vai depender do que eu tenho disponível na minha região e também de cada tipo tumoral, né? Então, saber o comportamento tumoral é extremamente importante. No transcirúrgico, né, um outro princípio de cirurgia oncológica é trocar o instrumental. Então, eu fui lá, fiz toda a diérese, hemostasia e tirei o tumor em bloco. Vou fazer a síntese, seja com aproximação direta ou com uma cirurgia construtiva. Eu troco o meu instrumental cirúrgico, troco toda a minha paramentação, como se fosse outra cirurgia, tá? Para que eu evite implantar células neoplásicas. Por quê? Se eu pegar ali a minha tesoura, que eu fiz a secção do tumor, eu posso, na hora de divulsionar o subcutâneo, implementar essas células lá para o subcutâneo. Lembra que eu falei, se o tumor tivesse superpoder, ele pode fazer. Se ele não tiver o superpoder, ele não vai fazer. Mesmo que eu leve célula tumoral ali para o leito cirúrgico. Porém, eu não sei. Então, eu encaro que tem o potencial de fazer essa implantação, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer sempre essa troca. Aqui, em forma de caso clínico, né? Progressão tumoral, às vezes é muito discutido se o tumor pode progredir de benigno para maligno. Eu sempre costumo explicar que a diferença entre um tumor benigno e maligno é o número de mutações. Se o tumor benigno já teve ali alterações para produzir X mutações e gerar aquele aumento de volume, aquela alteração benigna nas células, por que ele não continua mutando para ter 2x de mutações genéticas e ser um tumor maligno, né? Então, é muito questionado. Tem esse caso da Nikita, do professor Andrigo, uma canina SRD de 11 anos que tinha um nódulo cutâneo em região escapular esquerda. Tinha por volta de 1 ano e era um crescimento lento. A citologia deu inconclusiva, né? Ela tem sua limitação. Então, foi feito estadiamento tumoral, raio-x de tórax 3 projeções, ultrassom abdominal, não tinha nenhuma alteração. Foi feito o quê? O tratamento da excisão do nódulo cutâneo. E o histopatológico deu um sarcoma de grau intermediário. E aqui, ó, margem cirúrgica exígua. Lembra? A exígua fica bem próximo da margem cirúrgica, né? As células neoplásicas. E aí foi feito um reestadiamento, uma reavaliação 45 dias depois. E não tinha evidência de metástases no raio-x ultrassom, porém tinha aumento do linfonodo escapular esquerdo. Tinha margem exígua, foi optado por reintervir e fazer uma linfadenectomia. Então, foi feito o planejamento. Lembra que a gente precisa tirar toda a cicatriz? A reintervenção é sempre mais complexa. Então, foi feita a reintervenção. Plano A, plano B, de fechamento. E aí, aqui, né, o defeito cirúrgico que cria-se. E foi feito aqui a tóraco lateral, né? O plano B é a tóraco dorsal. E aqui a cicatrização dessa paciente, da Nikita. Ficou muito bom esse retalho, bem cicatrizado. E olha só o que a gente teve no histopatológico. A avaliação do linfonodo, ele deu metastático e deu um sarcoma de alto grau. Lembra que ele era um sarcoma de grau intermediário? Pois é.
Então, e tem alguns artigos que discutem a questão de progressão tumoral, né? Então, a gente precisa sempre se antecipar e dar um passo à frente do tumor, senão a gente é pego de surpresa. Então, já que a gente entrou no linfonodo, é um dos princípios de cirurgia oncológica também, a linfadenectomia. Ele é extremamente importante para quais tipos de tumores? Lembra, lá no início eu falei que tem um tipo de tumor, um grupo de tumor, né? Que ele tem uma preferência por fazer metástase por via linfática. São os tumores epiteliais, os chamados carcinomas. Que, por exemplo, é a maioria no tumor de mama. Então, a gente fala muito de linfonodo em tumor de mama. Dá uma palestra só de linfadenectomia em tumor de mama, né? Então, o que eu quero trazer para vocês? Tem um artigo que ele mostrou, né? Foi feita linfadenectomia de vários tipos tumorais. E olha só o que ele trouxe. Que alguns linfonodos removidos, eles estavam no tamanho normal para a espécie, porém, eles tinham metástase. Outros tinham tamanho aumentado, mas não tinham metástase. Então, isso é importante porque nem sempre eu vou conseguir ter critérios quando eu faço a linfadenectomia, quando eu não faço. Eu vou considerar avaliando o meu comportamento biológico do tumor, tá bom? E considerando também o mapa de drenagem linfática. Porém, a gente tem que lembrar que esse mapa é de um paciente saudável. O tumor faz a linfangiogênese, pode ter algumas vias bizarras aí, né? Então, a linfadenectomia, lembra que ele está aqui, ó, nessa parte do N do estadiamento tumoral. É muito importante que a gente faça a avaliação do estadiamento. E também para o tratamento, se ele tiver metastático. Então, olha só essa foto aqui, mostrando o uso de azul patente para ajudar na identificação do linfonodo. Então, eu fiz a aplicação peritumoral e ele foi drenando para o linfonodo axilar, né? Eu tirei essa foto bem de pertinho para ficar fácil a visualização, porque a pele dela é clarinha, a gente conseguia ver os vasos linfáticos drenando em direção ao linfonodo, e olha o tamanho desse linfonodo metastático. Então, o uso de corantes vitais, e o azul patente é um deles, é muito útil na cirurgia oncológica. Já nesse daqui, a pele dessa paciente não permitia visualização transcutânea, né? Mas olha aqui, fazendo a incisão, eu consigo identificar até eu encontrar o meu linfonodo axilar, né? Então, aqui ele removido num tamanho normal e ele não estava metastático nesse caso. Hemostasia meticulosa. Eu amo essa técnica de mastectomia. E eu sou muito feliz que aqui em Curitiba as residentes fazem essa técnica, que é o quê? A gente liga primeiro os principais vasos para diminuir sangramento. Diminuindo o sangramento, a gente também diminui a possibilidade de disseminação de células neoplásicas. Então, a gente tem que saber anatomia, quais são os vasos linfáticos que vão irrigar a região da glândula mamária. Então, epigástrica superficial caudal é a mais importante. Então, a gente faz a incisão nessa região inguinal para fazer a sua ligadura. Mas tem a epigástrica superficial cranial também, torácica interna e torácica lateral. São os 4 principais. Síntese sem tensão. Então, aqui a gente usa principalmente na nossa cirurgia reconstrutiva, e a linha de tensão ajuda a gente a fazer uma síntese que diminua a nossa chance de deiscência de sutura, porque a tensão vai propiciar a deiscência de sutura, com absoluta certeza. Tem técnicas de reduzir a tensão do nosso tecido subcutâneo e tudo mais, mas aqui eu estou colocando mais para vocês saberem e lembrar qual é a direção dessas linhas de sutura. Lembra da zebra? Ó, é bem parecido com a direção da linha de tensão do cão e do gato. E aí, a gente precisa saber como é a anatomia da nossa pele. O ser humano, ele tem uma diferença, né? Quando a gente vai fazer retalhos, é muito difícil a gente fazer a pega desse retalho, porque a vascularização é através de um plexo subdérmico. Já em cão e gato, ele tem esse plexo subdérmico, mas algumas regiões têm uma artéria e veia cutânea direto. Isso ajuda muito a melhorar a chance de sucesso da nossa cirurgia reconstrutiva, né, associada à cirurgia oncológica. Então, aqui, né, óbvio, seria uma outra palestra, e a gente tem um livro
nacional do professor Andrigo e dos colegas, que é muito bom para que a gente seguir na nossa cirurgia oncológica e reconstrutiva. Lembra que eu falei de planejamento? Marcação através de canetas, né? Então, é muito importante que ou a minha caneta seja estéril para fazer depois da minha antisepsia. Se eu for fazer antes da minha antisepsia, ela tem que ser resistente ao álcool, porque senão na minha antisepsia eu vou retirar toda a minha marcação. E aqui, né, a gente tem alguns cuidados, alguns padrões de sutura que eles ajudam a gente a ter uma boa cirurgia oncológica e ou reconstrutiva. A técnica do walking suture, ela é muito boa para o quê? Alívio de tensão. Lembra que eu falei que a gente tinha técnicas para diminuir essa tensão? E a gente usa muito na mastectomia. Então, é muito interessante, caso vocês não conheçam, aprenderem essa técnica que vai ajudar muito nas cirurgias oncológicas, né? Então, a gente pega na região da derme e na região da fáscia para fazer uma tensão e conseguir tracionar essa pele para que na linha de incisão não tenha tensão e a gente diminua a chance de deiscência dessa sutura. Outra técnica muito importante é que os nossos pontos sejam sempre feitos sem tensão. Tem gente que faz o ponto de pele e aperta, e além do nó fica em cima da cicatriz cirúrgica. Isso retarda a cicatrização. Se a gente apertar o ponto de pele, ele vai causar isquemia do bordo cirúrgico. Então, é sempre importante que a gente faça pontinhos para aposicionar a pele. Ah, mas ele está com tensão, eu tento aposicionar, ele quer retrair. Então, a gente que faça um plano de sutura subjacente para eliminar essa tensão. Hoje em dia, nem pele eu gosto muito de fazer ponto. Os residentes ficam doidos, mas a gente, fazendo os padrões subjacentes, a gente tem segurança em não para fazer o ponto de pele. A gente tem um ponto que a gente chama de Swift. Ele a gente usado para esôfago, né? Que faz o nó invertido. E a gente fazendo na pele, a gente tem uma plastia muito mais bonita para não ficar com aquele nó cirúrgico próximo aqui à derme, né? Então eu gosto muito de utilizar ele quando eu vou fazer a aproximação do subcutâneo e quando eu não faço o ponto de pele, esses pontos eles vão posicionar o subcutâneo e a derme também. Então, ele pegando aqui a derme e o subcutâneo junto. Aí o nó, ele fica para baixo. Como que eu faço? Ao invés de entrar pela pele ou pela derme, eu entro pelo subcutâneo. Simplesmente isso. E a gente tem algumas modificações, né? Então, aqui é a sutura de aproximação em mais de um plano, que eu aproximo tanto o subcutâneo quanto a pele ao mesmo tempo. E tem esse padrão longe, perto, perto, longe, modificado. E o professor André Faro fez um vídeo. Então, ó, ele pega através da pele, sai longe no subcutâneo, ele vai entrar no subcutâneo do outro lado e sair próximo à derme. Ele entra próximo à derme da outra porção, na que ele iniciou os pontos, e sai longe. E agora ele vai entrar pelo subcutâneo e sair longe na pele. E quando ele fechar, olha só que legal, ele vai aproximar tanto o subcutâneo quanto a pele de uma vez só. Então, é um padrão modificado que a gente economiza tempo também na sua confecção e olha como ele fica bem posicionado, bem bonitinho. Então, eu gosto bastante também desse ponto. A gente tem também os cuidados pós-cirúrgicos. Então, repouso, curativo, né? Faz diferença. Outro dia teve uma tutora que não cuidou, veio matar ela toda suja. Uma cirurgia reconstrutiva não dá. Eu virei para a residente e falei, se você já... E ela percebeu que o proprietário não ia cuidar. Eu falei, se você tivesse tido essa percepção, mantém internado. Porque aí a gente teve complicação do nosso retalho, infelizmente. Bom, para finalizar, a gente tem alguns casos clínicos. Esse daqui do professor André Faro era uma mastete bilateral. Muita gente fala assim, meu Deus, mas não vai fechar. Olha o tamanho do defeito depois de uma mastectomia bilateral. Se a gente faz a divulsão do subcutâneo e faz o walking suture, fecha. Olha só, sem tensão. A pele, inclusive,
inclusive, o professor André Faro fez poucos pontos de pele, porque ele tirou atenção nos planos subjacentes. E olha a cicatrização, que linda. Ficou muito bem feita. Por quê? Ele tem uma percepção cosmética, né, de uma cirurgia plástica, um cuidado muito importante que vai fazer diferença no paciente. Geralmente, quando eu fecho uma cirurgia reconstrutiva junto com o residente, a primeira eu deixo ele fazer do jeitinho dele, aí eu falo, vamos ver a cicatrização. E hoje eu falei para a residente da cirurgia, eu falei assim, você tá vendo? Olha aqui onde você fez. Deu deiscência de sutura. Ela deixou muito tensionado. Né? Então, assim, eu falo, mas aí eles têm muita dificuldade e é bom para eles verem a diferença quando a gente vai fazer e tira totalmente a atenção. Bom, aqui é uma cirurgia o quê? Uma remoção de nódulo aonde? Parede torácica, né? Então, aqui as costelas marcadas, adivinhem o que vai ter que ser feito. É um caso do professor Andrigo. Incisão de pele, remover costela. E olha o defeito formado. Gigante, né? Lembrem-se, trocar toda a nossa paramentação, campo cirúrgico, caixa cirúrgica. E agora a gente volta para a síntese, né? Como que a gente fecha esse defeito? Foi aquela foto que eu coloquei no início. Então, aqui o professor Andrigo já marcou como vai fechar a pele. Porém, ele vai fazer também um retalho muscular, porque não tem como a gente deixar a pele, só a pele protegendo o tórax, né? A gente tem que colocar uma resistência. Então, ele fez um flap muscular, progradíssimo sal, e ó só aqui a divulsão dessa musculatura. Ele vai proteger com quem? O band-aid de Deus, né? O aumento. Então, ele fez a aumentalização, olha aqui o flap muscular. Ele posicionou essa musculatura e suturou. Olha aqui a musculatura suturada no defeito. Não fica bonito, mas fica muito bom o resultado no final, né? E olha aqui a plastia da pele, fechando todo aquele defeito. Então, gente, para a gente finalizar as considerações finais, prometi para a Letícia que eu ia ficar 1 hora e deu 1 hora certinho no início da palestra. A gente tem um mapa, né? Eu coloquei um organograma aqui de uma conduta do paciente oncológico para a gente fazer um resumo, porque quando a gente tem uma suspeita de neoplasia, a gente tem que fazer uma investigação diagnóstica, desde a anamnese, exame físico, exames complementares, estadiamento, diagnóstico, e no diagnóstico, ó, confirmação anatomopatológica, histopatológico. Eventualmente, a gente precisa ir para a imunistoquímica, né? Então, não aprofundei nessa questão do diagnóstico nessa palestra. Vocês sabem, eu falo muito, se eu me aprofundasse, a gente não ia conseguir dar conta do conteúdo. Estadiamento imprescindível para a gente fazer o tratamento. Lembra que eu falei, se eu tiver uma metástase pulmonar, uma doença sistêmica, talvez o tratamento cirúrgico não seja ideal. Pode ser que eu faça ainda de forma paliativa, mas muda meu tratamento. E também para estipular um prognóstico para que esse tutor tenha ciência do que esperar. Não adianta eu falar, não, a gente vai fazer uma cirurgia gigante, de grande porte, e é um tumor muito agressivo. É um tumor já, uma doença sistêmica, né? Então, a gente precisa deixar isso muito claro com o tutor, sempre transparência. E aqui, né, os princípios de cirurgia oncológica que a gente estudou nessa aula, então, ampla tricotomia, antispecia rigorosa, conhecimento anatômico, né, não tirar coisa que não deve, margem de segurança, troca de instrumental cirúrgico, paramentação também, biologia tumoral, linfadenectomia, hemostasia meticulosa, síntese sem tensão, disponibilidade de tecidos saudáveis e aqui tá, depois lá embaixo, uso de implantes também a gente pode considerar, manter a vascularização, né, preservada, qualidade do tecido doador, não adianta eu querer fazer um retalho e esse tecido doador está prejudicado, ou eu fazer errado a minha técnica, né,
planejamento e cuidados pós-cirúrgicos, que também são muito importantes. E aqui eu deixo o meu contato, do meu Instagram, meu e-mail, e eu vou encerrar aqui para a gente poder ver se temos dúvidas sobre a palestra. Agora é a hora que a gente pode ficar até meia-noite. Se quiser abrir o áudio, também pode abrir. Yane, quer falar pelo áudio? Eu quero agradecer a Bruna, que ela é sempre maravilhosa, ela sempre me atende quando eu falo com ela. E é sempre um prazer te receber aqui no Gia Corpa. Eu falo pra todo mundo que, nossa, vamos chamar ela porque as palestras dela são maravilhosas, ela explica super bem. Então eu quero agradecer por acertar o nosso convite. E eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é em relação à citologia. A gente sabe que a citologia é um estadiamento. Não é um estadiamento, é um... Não sei se é a palavra. É a primeira portinha. Triagem, exame de triagem, isso mesmo. Só que a gente sabe que tem as neoplasias, elas têm certas caras e a gente não consegue definir muito bem. Então a citologia ela não consegue definir isso. E o que você faz na sua rotina? Você fez a citologia, mas não deu algo conclusivo ou deu várias opções que pode ser essa neoplasia. O que você faz? Você já vai para a cirurgia, faz uma biópsia por agulha Trucut? O que você faz? Porque eu tenho essa dúvida e a gente está perto de formar. O que eu faço? O que você indica para a gente? Yane, primeiramente, muito obrigada pelos elogios. Eu fico muito feliz em realmente, de fato, contribuir para a formação de vocês, né? E agora fico muito feliz também em poder contribuir, eventualmente, se vocês quiserem fazer um estágio aqui também. Não só aqui, também em outros lugares, eu sempre recomendo que façam em vários lugares para observar várias condutas, né? E vocês terem baseado na literatura a conduta de vocês. Como eu falei, tem pessoas que são um pouquinho mais agressivas e outras um pouco mais conservadoras, né? Cada um com seu perfil e em conjunto com o proprietário. Na citologia, quando ele vem conclusiva, e realmente, né? Se eu não me engano, eu fiz essa analogia na última palestra, né? Da citologia com as folhas de uma paisagem, de uma floresta, por exemplo, e o histopatológico seria a foto, né? A análise estrutural dessa paisagem, dessa floresta. Então, como a citologia ela só pega as folhas que estão ali no chão, caídas, tem árvores que não soltam folhas, que são os tumores mesenquimais, geralmente. Então, óbvio, né? A citologia ela vai depender muito do método da obtenção dessas células, se vai ser por capilaridade, se vai ser aspirativa, quantas amostras foram tentadas. E quando ela dá inconclusiva, tem a opção de repetir a citologia. Eu tenho que geralmente eu só repito se tem processo inflamatório associado, porque quando a gente faz a citologia, principalmente eu geralmente começo pela capilaridade e depois eu faço aspirativa, né? Que é com uma seringa a gente faz pressão para sugar mais células. E eu vejo que não veio material, o patologista fala que não tem células ali, eu já levanto a suspeita de uma mesenquimal. Depende muito da localização do tumor. Se eu consigo fazer direto uma excisional ou procedimento cirúrgico, por exemplo, mama, se ele está bem clássico, né, apesar de mama ser um tumor que costuma esfoliar, nem sempre faz a citologia. Muita gente já vai para o tratamento cirúrgico direto e não está errado. Porém, às vezes a gente erra. Tem outros tumores de pele e isso acaba acontecendo, né? O mastocitoma é um tumor de pele e ele pode estar na pele em cima da glândula mamária. E muita gente confunde com tumor de mama. Aí faz a mastectomia e, eventualmente, eu poderia fazer uma regional ou, às vezes, eu teria que abrir uma margem lateral maior. Então, a citologia, ela acaba me ajudando nesse planejamento.
E a biópsia vai definir o quê? Para eu fazer o quê? A minha primeira intervenção mais certeira. Então, eu gosto muito de anestesiar e fazer uma biópsia incisional. A não ser que seja um nódulo muito pequeno numa região que eu tenho, por exemplo, tronco, e eu tenho muita pele, tenho uma liberdade maior, aí, porventura, eu acabo fazendo uma incisional, porque eu sei que não vai ter um tempo cirúrgico maior, exacerbado, e eu não vou ter necessidade de fazer uma reconstrutiva ou algo do tipo. Então, eu tenho as duas condutas, e cada uma delas tem a sua vantagem e desvantagem. A vantagem de eu ir direto para esse jornal é que eu não vou precisar fazer uma outra intervenção, que é a própria desvantagem da incisional. Eu vou ter que fazer a intervenção como tratamento depois. Só que eu tenho, se eu fizer a incisional, eu tenho uma assertividade muito maior. Eu sei exatamente com o que eu estou lidando, conhecendo o comportamento biológico, inclusive com o grau tumoral. Então, as duas condutas, Yane, são corretas. Por isso que o estágio, independente do lugar que você fizer, né? Ali em Jaboticabal também super recomendo. Você vai ver várias condutas e vários casos para falar assim, nossa, olha só, esse tumor tem essa característica. Aí você vai juntando os exames, como eu tentei descrever da citologia, qual que costuma esfoliar mais, qual costuma esfoliar menos, para você tomar essa decisão como médica veterinária, cirurgião, oncologista, para definir o seu tratamento quando você for responsável pelo seu paciente. Sei que não te respondi, Yane, mas eu espero que tenha te dado um direcionamento para que você observe no estágio quando você fizer até se formar, tá bom? Não, respondeu sim, deu uma clareada, deu um direcionamento mais fácil. E a minha segunda pergunta é em relação àquele caso que tirou a neoplasia da região do tórax. O professor Andrigo, ele fez um retalho da musculatura, não foi? Ele poderia ter usado uma tela, por exemplo? Poderia. Ou o defeito é muito grande e não pode usar? Poderia ter usado uma tela sim. A gente tem também cartilagem auricular, que também é um material super bem utilizado para corrigir defeitos, por exemplo, de parede abdominal, hérnias muito grandes, né? Então, tem vários tipos de materiais. Inclusive, o professor André Faro, ele dá uma palestra muito boa sobre os materiais, os implantes, né? E as possibilidades que a gente tem como para colocar. Mas poderia ser a tela. Geralmente, eu tento dar preferência a um material mais biocompatível. E no caso da musculatura, é do próprio animal. Então, eu acho que sempre que possível, eu dou preferência a fazer um retalho muscular naquele caso. Se não for possível, tem a cartilagem auricular e, se não, a tela. A cartilagem auricular a gente precisa ir num abatedouro, limpar, manter conservado em glicerina. Então, a gente precisa ter esse material à disposição, né? Então, se eu não tiver planejado, se eu não tiver preparado, eu não vou ter essa possibilidade. E aí a tela é muito mais fácil, porque eu compro, né? Então, é um material que é de fácil acesso para todos. Então, muitos cirurgiões usam frequentemente. Certinho, muito obrigada. Eu que agradeço, Yane. E agradeço também o professor Dr. Luciano Schneider. Eu vi que está aí comentando, né? Sempre abrindo as portas. E eu fico muito feliz em estar contribuindo e estar lado a lado ao senhor, professor. Muito obrigada. A reconstrução da anatomia, deixa eu pegar ele aqui.
A gente tem alguns programas que eles são pagos, né? Então, essa às vezes acaba sendo a dificuldade. Deixa eu ver. Opa, passei por ele. É Biosfera 3D. Tem outros, deixa eu ver se eu anotei. Não, não anotei. Que esse Biosfera ele tem até para Android. Então, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver que tem bastante. Hoje em dia, né, bastante material para utilizar, inclusive vídeos, fotos e tudo mais. Mas uma coisa, uma dica: não substitui o treino. Então, se vocês vão fazer uma cirurgia complexa, uma cirurgia que vocês nunca fizeram e não tem, às vezes, um R2, um colega, um professor para acompanhar, né? Nem sempre vocês vão ter o privilégio de fazer uma residência para isso, que eu indico fortemente, treinem num cadáver, né? Essa semana mesmo eu removi um tumor em reto e tive que fazer a osteotomia pública, né? Então aí eu até brinquei com os ortopedistas que eu tive que voltar a fazer ortopédica, né? Ali usar cerclagens, furadeira e tudo mais. Então, voltei no paciente para ter noção da musculatura, ter noção, porque no livro é uma coisa. E foi exatamente o que as residentes falaram. Quando a gente abriu, ela falou assim: e agora? A bexiga tá na frente, o uretra tá na frente. Eu falei: pois é, no livro tira tudo e mostra só a estrutura que a gente quer, né? Então, faz toda a diferença treinar num cadáver para vocês fazerem. E mesmo que vocês tenham um professor, treinem, porque vai te dar muito mais clareza e vai acelerar muito mais a sua curva de aprendizado. Então, aproveitem se vocês tiverem essa possibilidade de treino aonde vocês estiverem, né? Na instituição, em faculdade, geralmente a gente acaba tendo mais fácil acesso. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Não é uma pergunta. Depois você podia falar o nome do artigo, não sei se é um artigo, se é um consenso sobre os linfonodos, sobre a linfonectomia. Linfadenectomia. Ectomia, isso. Na verdade, a gente fala bastante sobre a linfadenectomia no consenso mamário. O último foi de 2019 e foi publicado em 2020, 20 ou 21, preciso checar aqui se foi 20 ou 21. Deixa eu até procurar. Isso, 2020 que foi publicado. E a gente tem, por exemplo, esse que eu coloquei, ele é do Alessandro Rataka, né? Ele é eu acho que ele é o acesso aberto. Tem bastante artigo também do Hugo Bezerra, falando sobre linfonodo sentinela. Tem de mastocitoma, tem de tumor de mama, Maues. Se vocês quiserem, eu não sei se vocês têm um grupo, né? Eu posso mandar para algum de vocês e vocês compartilham, não tem problema. Pode ser. Se você quiser me mandar, eu mando pro pessoal do grupo. Pode deixar. Ó, o professor Luciano, ele tá falando que Radiante Dicom, não sei se é assim que fala, também faz a reconstrução 3D. Então, é mais uma alternativa para vocês estudarem e se programarem, né? Lembrar que planejamento é tudo para um cirurgião, e principalmente cirurgia oncológica, né? Aqui na UFR ficou um período sem professor da oncologia e ficou um professor, né, que não é da área, dando suporte para as residentes. E quando eu cheguei, ele falou: primeiro aprendizado de cirurgia oncológica, é tudo diferente. Na anatomia está toda diferente, vasos sanguíneos estão todos diferentes, vasos linfáticos todos diferentes, porque o tumor realmente causa uma alteração muito grande na anatomia. Então, é sempre uma caixinha de surpresa e a gente tenta se antecipar o máximo possível, né? Exames de imagem, ultrassom, tomografia, isso ajuda bastante a gente. O professor colocou até o link para vocês.
Eu que agradeço, Letícia, Yane, professor Luciano, toda a comissão organizadora e todos os ouvintes também. Muito obrigada e eu espero estar em contato com vocês nos próximos tempos. Eu vou ficar muito satisfeita em poder retornar aqui com vocês. Boa noite para todos. Obrigada.